O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! O que está acontecendo na economia e principalmente o que vai acontecer com o meu dinheiro? Acabou o milagre econômico? Então, o Trocando em Miúdos hoje vai tentar explicar para você o que está acontecendo. No dia 2 de julho de 2013, a Bolsa de Valores caiu mais de 4%. Daí, não aplica em Bolsa de Valores? Pois é, você não aplica na Bolsa de Valores, mas o mercado especulador, aquele que está todo dia na Bolsa, ele é um sinal do que está acontecendo na nossa economia. Então, você tem que ficar alerta para a queda do índice. O que significa essa queda do índice? Na verdade, a gente tem, além de toda a especulação do mercado financeiro, que a melhor fotografia dessa especulação é o índice do Ibovespa, lá da Bolsa de Valores, que a gente já conversou sobre ele quando conversamos sobre ações, existem vários fatores importantes além dessa especulação. Vamos dividir os fatores em três. Primeiro, a gente tem a questão macroeconômica. As notícias macroeconômicas estão um pouco alvissareiras, ou seja, todo dia o jornal está me dizendo que eu tenho aumento da inflação e o supermercado está me dizendo isso na hora que eu vou fazer minhas compras, a diarista está me dizendo isso na hora que ela aumenta o preço, o restaurante está mais caro, roupa está mais cara, então eu não preciso ler no jornal que a inflação está aí, eu estou sentindo no bolso que a inflação está aí. Outra notícia macroeconômica que está nos atrapalhando bastante é a tal da queda do PIB. Não, mas a economia continua crescendo. Sim, a economia até está crescendo, mas está crescendo bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. As taxas de crescimento estão muito pequenininhas e isso é ruim para a economia como um todo. Um outro elemento da macroeconomia importante é a diminuição do superávit, ou seja, o Brasil está importando mais do que exportando. Isso também é um problema para a economia e é um problema para o meu bolso. Um outro fator que eu garanto que até você já está sentindo é a questão macroeconômica do aumento do endividamento das famílias. Todo mundo está devendo mais. Então, esses são fatores macroeconômicos que estão atrapalhando esse ambiente que a gente está vendo aí da economia e da política. O segundo fator são os fatos políticos que estão preocupando. Essas manifestações populares que nós estamos vendo agora, nós nunca vimos isso nesse país, porque é muita gente se manifestando e se manifestando durante muito tempo, já são 3, 4 semanas de manifestação. A mídia, claro, ela mostra o que vende jornal, que é o cara que vai lá e coloca fogo no módulo policial, ou é o cara que vai lá e bota fogo na cabine de pedágio. Agora, por trás desse vandalismo, a gente tem um monte de gente indo para a rua para dizer, ei, a gente não quer mais que as coisas continuem assim. É o que nós estamos chamando lá no Trocando em Miúdos de despertar para a verdade. E o fato político disso é que a incapacidade do governo de gerenciar essa crise, ou seja, a inabilidade política do governo para gerenciar essa crise, acaba piorando a questão econômica que está por trás desse problema. Fique calmo que nós vamos explicar tudo isso para você, mas rememore comigo. A economia não vai bem, a fotografia pontual foi a queda de mais de 4% num único dia da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores foi a pior aplicação desse ano, certo? Junto aos fatores econômicos, eu tenho fatores políticos e eu ainda tenho um terceiro conjunto de fatores que são os fatores microeconômicos que agravam ainda mais a crise. Por exemplo, toda essa discussão em cima do Grupo X, as empresas do grupo Eike Batista e os problemas com as empresas de capital misto. O que é empresa de capital misto? As empresas em que o governo é acionista. Então, esses três conjuntos de fatores levam a Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, a ter uma queda expressiva.
Isso não impacta você diretamente se você não tem ações em bolsa ou se você não aplica em fundos de ações. Mas isso impacta indiretamente porque deveria começar a preocupar governantes, classe política, empresários e você. Então vamos abordar cada um desses itens de forma que você compreenda um pouco melhor o impacto dessa situação em suas finanças pessoais. O que são esses fatores macroeconômicos? O mais gritante de tudo é a questão da inflação. Eu tenho sido aqui insistente, por vezes até chata com essa história de inflação. Inflação é um aumento sistemático dos preços, ainda que alguns preços estão tentando ser monitorados pelo governo. Por exemplo, o governo tentou baixar a energia elétrica. As manifestações populares levaram à queda das tarifas de ônibus na maioria das capitais. Mas o problema da inflação é que ela vai corroendo o poder de compra. Então, todo dia você vai no supermercado e consegue comprar menos coisas com o mesmo dinheiro. Às vezes, você não sente tanto pelo seguinte, porque você não pega em dinheiro, notinha sobre notinha, toda semana, por exemplo, pega R$100 e vai no mercado. Normalmente, como é que a gente paga? A gente paga no cartão. Então, onde é que a gente vê a diferença? Só no fim do mês, quando vai ver o saldo do que vai ter que pagar no cartão ou quando vai fazer a nossa planilha de orçamento familiar, a gente vê que está gastando mais no supermercado, está gastando mais no restaurante, está gastando mais, enfim, com o que é básico da nossa vida, que é a alimentação. O plano de saúde aumenta, mais um custo básico que aumentou. A mensalidade da escola dos filhos ou dos netos, para quem paga a escola de filho e de neto, também aumentou. O dia da diarista aumentou, o salário da moça que trabalha na nossa casa também teve que ser aumentado. Isso tudo é o quê? É aumento sistemático de preço, isso tudo é inflação e isso é ruim. O outro fator macroeconômico é o PIB. PIB é Produto Interno Bruto e é a medida do que se produz na economia. Então, ele está muito baixo ou quase com nenhum crescimento. O que isso significa? O fato da gente ter um PIB pequenininho, tal do PIBinho que ficaram falando ano passado, significa o seguinte, olha, fábricas, produtores rurais, lojas, todo o setor de comércio, o setor do serviço está produzindo menos, está prestando menos serviço e então eu não tenho um crescimento da atividade econômica, certo? Num primeiro momento, esse não crescimento da atividade econômica impacta só a empresa. Vendeu menos esse mês ou não está crescendo tanto quanto pretendia crescer. Num segundo momento, isso diminui a oferta de produtos e serviços para a economia. Então, diminui a quantidade de tijolo, diminui a quantidade de azulejo, diminui a quantidade de parafusos, diminui a quantidade de roupa, diminui a quantidade de serviços de telefonia, certo? Ah, que bom, eu não quero nenhum desses serviços. Pois é, só que se diminui a oferta, vai diminuir a produção. E se diminuir a produção, vai diminuir também o emprego. E aí fica complicado. Somando a isso, a gente tem o endividamento das famílias, certo? Então, o endividamento das famílias faz com que as pessoas possam comprar menos. O que acontece? A grande parte da família brasileira endividada está trabalhando para o banco hoje. Me desculpe a franqueza, você não está mais trabalhando para dar uma boa condição de vida para a sua família. Você está trabalhando para deixar o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o HSBC mais ricos. É isso que você está fazendo. Como? Eu não dou dinheiro para o banco? Claro que dá dinheiro para o banco. Cada vez que você entra no limite do cheque especial, você paga juro, deu dinheiro para o banco. Cada vez que você faz um crédito consignado, você paga juro, deu dinheiro para o banco. Cada vez que você financia um automóvel, que você acaba pagando 2 automóveis, você deu dinheiro para quem? Para o banco, certo? Então, lamento informar, você não está trabalhando para aumentar o conforto da sua família, por mais que você ache que fazer um financiamento é aumentar o conforto da sua família. Você está trabalhando para o banco. Muito bem. Além desses fatores macroeconômicos, a gente tem os fatores políticos.
O povo foi às ruas, o povo acordou. Claro que eu tenho exageros, certo? Como eu falei anteriormente, é o cara que bota fogo no ônibus, na cabine de pedágio, é o cara que fecha uma estrada e não deixa ninguém passar. Enfim, esse é o que acontece nas grandes manifestações populares. Eu não sou socióloga, mas basta estudar um pouquinho de sociologia para saber. Juntou um monte de gente, sempre vai ter um cara exagerado fazendo bobagem. Mas o conjunto das pessoas está insatisfeito. E o processo começou com as passagens do ônibus, mas, na verdade, o problema está no nosso bolo. Lembra quando a gente falou aqui, explicou que a economia estava crescendo, mas estava crescendo muito mais na cobertura e não crescia na base, que para fazer um bom bolo e um bonito bolo, eu preciso de farinha, açúcar, ovo e fermento. E isso está faltando na nossa economia. O que está sobrando na nossa economia? Chantilly, cereja, pombinho para pôr em cima do bolo de enfeite. Então, quando o povo vai às ruas e reclama da falta de serviços de saúde, de péssimos serviços na educação, reclamam do pedágio, da tarifa de transporte, o que faltou? Faltou melhorar a base, a massa do bolo. Nos deram cobertura. O que é cobertura? Celular, carro, aumento de salário, facilidade de crédito. Só que para isso ser permanente, precisa ter investimento na fabricação do celular, na fabricação do carro, na geração de emprego e renda para pagar o crédito que foi concedido. Então, esses impactos políticos que nós estamos vendo, a médio prazo isso é super bom para a sociedade, mas a curto prazo a gente fica até preocupado. E aí vem os aspectos microeconômicos. As empresas que eram grandes, elas acreditaram nas promessas do governo e começaram a investir e não terminaram o investimento. Veja aí o que aconteceu com as empresas do Eike Batista. Eu estou usando esse exemplo das empresas X porque agora está no jornal, né, que a OGX teve a sua avaliação piorada, não encontraram petróleo, a LLX não construiu o porto, a outra não construiu o armazém. Cadê o investimento, certo? Então, esses três fatores, macroeconômico, políticos e microeconômicos, resultam nessa situação social e econômica preocupante que deve sim preocupar você agora. Nós, na medida do possível, aqui no Trocando em Miúdos, podemos ir explicando para você. Se você tiver uma dúvida específica, se você tiver uma sugestão, se você tiver um comentário, não deixe de escrever para nós no trocandoufpr@gmail.com, que nós vamos dar atenção e vamos tentar explicar para vocês mais detalhadamente o que vem acontecendo na economia hoje. Não percam o próximo Trocando em Miúdos, que vai falar sobre essa confusão toda e as nossas finanças pessoais.